Olá, gente, bom dia. Vamos dar início, né, mais uma aula de sociologia. Nossa aula dessa semana será gravada porque eu tenho um compromisso à tarde. Então, vamos continuar com o nosso conteúdo sobre indústria cultural e cultura de massa. O que é a indústria cultural e a cultura de massa? A gente viu que na aula passada que a cultura de massa é aquilo que é feito para o povo, né? E, consequentemente, ela é um meio, né, em que a indústria cultural ela produz em massa para o público, né, mas não é feita pelo o povo. Então, a modernidade terminou um processo que a filosofia começara desde a Grécia. O desencantamento do mundo, isto é, a passagem do mito à razão, da magia à ciência e à lógica. Esse processo liberou as artes da função de finalidade religiosa, então dando-lhes autonomia. Então, a arte ela estava muito ligada ao sacro, à religião, às músicas, às produções artísticas. Foi daí que veio as imagens dos santos e tudo mais. Tudo estava ligado ao sacro. Então, a sociedade de massas formou-se durante o processo de industrialização do século XIX, através da especialização em tarefas e organização industrial em larga escala e a concentração de populações urbanas. Então, com as indústrias surgindo e a revolução industrial do século XIX, as pessoas começaram a migrar da zona rural para a zona urbana e as indústrias começaram a fabricar em séries. E quanto mais elas fabricavam, mais o povo consumia, né? Mas o meio, né, eles sempre iam produzir, né, aquilo que era mais consumido. Que é aí que nós vamos ter o capitalismo, a questão da oferta e da demanda, e por aí vai. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, no século XIX, e prosseguindo no que se denomina agora a sociedade pós-industrial ou pós-moderna, iniciada nos anos 70 do século passado, as artes foram submetidas a uma nova servidão. As regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. Por exemplo, eu quero enfeitar a minha casa com artigos de São João, por exemplo, estão chegando. Eu só ir na feira central, que diversas e diversas lojas vão estar lá, e eu vou encontrar todo tipo de enfeite, todo tipo de coisa que eu necessitar. Então, esses produtos não eram mais agora artesanais, produzidos em pequena escala, mas agora se tornaram produtos produzidos em série. Então, a indústria cultural, ela invade também a cultura popular, massificando, né, a cultura popular também. Então, as obras de arte são mercadorias como tudo que existe no capitalismo. Então, a arte, ela invade a indústria, né? A indústria invade a arte também, e agora eu vou produzindo e consumindo em série a arte. Por exemplo, quando eu tenho o maior São João do mundo, que é em Campina Grande, né? A maior festa aqui do Nordeste e também do Brasil, né? É o São João, eu considero. Então, essa festa, ela não é mais algo pequeno, feito só nas cidadezinhas do interior, com aquele forrozinho do pandeiro, da sanfona e... Do pandeiro não, da sanfona, do triângulo e do zabumba. Agora eu tenho uma orquestra inteira, uma banda inteira, que vai produzir músicas estilizadas, forrós diferentes, piseiro e tudo mais. E eu vou atrair um público, e quanto mais eu atrair esse público, mais eu sei que vai ter consumo. Então, isso faz parte de quê? Da indústria cultural. Então, qual a diferença entre democratização da arte e massificação da arte? A arte não se democratizou, ela se massificou. Então, para consumo rápido, no mercado da moda e nos meios de comunicação de massa, transformando-se em propaganda e publicidade, sinal de status social, prestígio político e controle cultural. Então, quando eu vou para o Parque do Povo e eu vou lá na loja, eu vou lá na Kelps, compro a minha melhor roupa que tiver, eu vou lá sei lá, em qualquer outra loja de sapato da Ana Capri, na Melissa, enfim, compro a roupa, me produz inteira para ir comemorar o São João. A roupa de chita ficou lá atrás, a camisa xadrez ficou lá atrás. Eu não vou mais me produzir para isso. Eu me preparo para uma festa. Todos vão se vestir assim e no Parque do Povo não vai ter um trio
o trio nordestino tocando. Ele vai ter Ivete Sangalo, ou Matheus e Cauã, ou qualquer outro sertanejo que esteja aí na moda. Nada contra a música sertaneja. Ou qualquer outro piseiro. Então, a arte, ela não se democratizou, ela simplesmente se massificou. Ela foi produzida para a massa e para a massa consumir. Então, essa massa, ela se reproduz e se refaz, trazendo para si o autoconsumo. E o poder da indústria cultural é produzir e massificar cada vez mais a produção. Então, característica no que se diz a respeito à expressão, tornaram-se reprodutivas e repetitivas. Então, tudo se reproduz e se repete, porque agora tudo é produzido em série, para que mais pessoas possam consumir aquele produto. Não é um produto exclusivo como um artesão faz, mas a indústria ele produz ele em série para que outras pessoas também possam ter acesso e eles possam também vender mais. Então, quanto mais eles produzirem, mais vão vender. Então, característica do trabalho de criação. Tornaram-se eventos para consumo. Então, por exemplo, São João, no Parque do Povo, ele é feito para consumir. Desde o show, né, lá no parque principal, no palco principal, como as comidas, como as bebidas. Por exemplo, se a Coca-Cola estiver patrocinando o São João, eu só vou ter lá produtos da Ambev. Se eu procurar um Guaraná Antártica, eu não vou encontrar. Mentira, a Ambev não é da Guaraná, não é da Coca, né? Bem, enfim. Como é Coca-Cola, eu só vou ter produtos da Coca-Cola. Eu não vou, por exemplo, encontrar uma Pepsi. Eu não vou encontrar uma soda limonada e também não vou encontrar um Guaraná Quite. Ou um Guaraná Antártica. Eu só vou encontrar o Guaraná Quite. Que não existe mais Quite, né? Agora Fanta Guaraná. Enfim, é isso. Então, torna-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo. Então, o que antes era sacro, o que a arte antes era sacra, por exemplo, São João, era em homenagem ao apóstolo João Paulo, né? João Batista, mentira, João Paulo não. João Batista. Então, agora não é mais algo devoto, voltado ao santo, não há uma missa em homenagem a João Batista, não há uma missa em homenagem a Pedro e muito menos a Santo Antônio. O que eu vou ter são festas populares e carnais que me levam a festejar e nem vou ter como base o próprio forró. Então, o que é de fato a democratização da cultura? A democratização da cultura tem como pré-condição a ideia de que os bens culturais no sentido restrito da obra de arte e de pensamento, e não no sentido antropológico amplo que apresentamos no estudo sobre ideia de cultura. São direitos de todos e não privilégios de alguns. Democracia cultural significa direito de acesso e de fruição das obras culturais, direito à informação e à formação culturais e direito à produção cultural. Então, por exemplo, o que seria uma democratização cultural? Se eu pegar vocês e levar para um passeio lá no MAAC, né, no Museu de Artes de Campina Grande da UEPB, e para vocês conhecerem obras de Portinari, obras de diversos artistas que tem lá famosos, e vocês terem acesso a essa arte, aí eu tenho uma democratização cultural, porque eu estou levando vocês para ter acesso a uma arte considerada erudita, a uma arte considerada de elite. Então, eu estou quebrando a barreira. Se por acaso eu incentivo vocês a jogarem xadrez, um jogo considerado culto, eu vou estar democratizando a cultura. Se por acaso a gente traz um professor de dança para ensinar vocês a dançar valsa ou uma professora de dança para ensinar balé, eu também estou impactando, né, a cultura e também democratizando ela. Então, nos casos de jornais e revistas, por exemplo, a qualidade do papel, a qualidade gráfica de letras e imagens, o tipo de manchete de matéria publicada define um consumidor e determina o conteúdo daquele que terá acesso e o tipo de informação que poderá receber. Então, se compararmos no amanhã 5 ou 6 jornais, perceberemos que o mesmo mundo, este no qual todos vivemos, transforma-se em 5 ou 6 mundos diferentes, ou mesmo os opostos.
pois em um mesmo acontecimento recebe 5 ou 6 tratamentos diferentes, em função do leitor que a empresa jornalística pretende atingir. Deixa eu saber para vocês. Quando tinha o jornal impresso, sem ser o jornal normal, a TV Correio produziu um jornal que custava 25 centavos, chamado Já. Ele trazia notícias escrachadas e com linguagem bem popular, para que as pessoas pudessem consumir mais jornais e ler mais. E trazia muita foto de mulher pelada também, de biquíni e tudo mais. Né, para que as pessoas chamassem a atenção, principalmente dos homens, para comprar mais ainda a revista, o jornal. E havia o Jornal da Paraíba, que era um jornal mais elitizado, era mais voltado para uma classe maior, né? Uma classe menor, aliás, de alto padrão. Era mais voltado para o empresário, era mais voltado para o médico, não era um jornal popular. Assim como na TV também nós temos, por exemplo, a Hora do Povo e o JPB. O Hora do Povo é algo bem escrachado, enquanto o JPB, ele procura dar notícias mais limpas e secas, sem a opinião do repórter interferir. Mas, por exemplo, se eu tenho um escândalo num banco e esse banco patrocina o jornal, por exemplo, aquele jornal ele vai fazer de tudo para tentar amenizar a notícia ou, né, não divulgar a notícia sobre aquilo. Por quê? Porque ele não vai atrapalhar o próprio patrocinador do programa dele. Então, ele vai manipular. Lembra que eu falei ali da Coca-Cola, do Parque do Povo? O mesmo vale para a mídia. Se, por exemplo, eu tenho um patrocinador de um site que eu tenho, por exemplo, do Instagram, ele é meu patrocinador, e algo sobre atacando a empresa dele, com certeza eu não vou falar no meu Instagram, no meu podcast, no que eu tiver. Eu não vou expor minha opinião ali sobre aquele produto, porque eu vou me queimar. E ele está me patrocinando e eu vou perder o patrocínio. Então, de certa forma, nenhum meio jornalístico ele é 100% limpo. Porque os patrocinadores, na realidade, da indústria cultural é quem vão manipular. Se, por exemplo, a escola está patrocinando o São João, eu não vou encontrar a Brahma vendendo lá no Parque do Povo. Todos os comerciantes só vão comercializar escola. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. No caso, já falei isso aqui, vamos seguindo. Ele está engolindo aqui um slide, mas tudo bem. Então, o que define a cultura como lazer, entretenimento diversa em distração, de modo que tudo que nas obras de arte e de pensamento significa trabalho da sensibilidade, da imaginação e da inteligência, da reflexão e da crítica, não tem interesse e não vende. Então, se eu faço uma produção, por exemplo, da minha essência, do que eu gosto de produzir, da minha arte, e ele não agrada ao público, não é vendável, então ninguém vai ter interesse nela e eu não vou vender. Então, se eu sou, por exemplo, uma jornalista, e o que está bombando agora é falar de celebridades do Big Brother, por exemplo, ou da Fazenda, e eu não falo sobre isso, minha página, meu podcast, minha página não vai ter tantos cliques o quanto eu desejo. Então, o meu nicho, que é o público que assiste a minha persona, ela não vai assistir os meus programas. Então, os patrocinadores não vão ter interesse no meu Instagram, eles não vão ter interesse no meu canal do YouTube, eles não vão ter interesse naquilo que eu produzo. Então, se eu não produzo algo que é vendável, a minha arte não vendo, a indústria cultural também não vai ter interesse. Por exemplo, se eu sou uma cantora e eu gosto de cantar música gospel, tem um nicho, o público que atrai, mas as pessoas que me seguem, elas não curtem música gospel, elas não curtem religiosidade, elas não têm interesse na minha produção. Então, os meus nichos, as minhas publicações, os meus posts, os meus vídeos, meus reels não vão fazer sucesso e não vai me ajudar a vender, porque o que eu produzo não tem interesse do público. Então, eu tenho que produzir algo que seja vendável. Por exemplo, eu fiz um vídeo, o vídeo que me deu meus 22 mil seguidores no TikTok, foi um vídeo falando dos professores, homenageando os professores.
Daí eu falava no vídeo que o professor merecia um salário de um deputado. E ele deu muito views lá, deu muito views, mais de 17 mil views e mais de 2 mil curtidas, e foi quando eu cheguei. Só que a minha produção não é sobre isso, é sobre poesia religiosa. Então, o público, as curtidas no vídeo foram diminuindo e os views também, porque as pessoas não estavam interessadas em poesia religiosa, mas sim em poesia que protesta e tudo mais. Aí eu comecei a produzir, só que eu vi que aquilo não era a minha essência. Então, para o mercado industrial, eu não tenho interesse, porque eu não sou vendável. Então, quando eu quero vender, quando eu quero ser uma influencer, eu tenho que produzir aquilo que o público quer, aquilo que o público gosta. E isso é no meio da indústria cultural, tá, gente? Isso é totalmente diferente de uma cultura popular. Então, e o que é a massa? É o agregado sem forma, sem rosto, sem identidade, sem pleno direito à cultura. Então, a massa, ela produz. Então, ela produz segundo o querer de cada um, né? Segundo o que o público deseja, mas ela não é feita pelo povo. Ela é feita para o povo. Então, massificar é assim, banalizar a expressão artística e intelectual, em lugar de difundir e divulgar a cultura, despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e do conhecimento. Então, tem um vídeo de uma entrevista de Elba Ramalho que ela fala justamente dos sertanejos invadindo São João de Campina Grande. Que ela diz que não é justo, porque quando tem lá o Festival de Barretos, só tem cantores sertanejos. Então, por que o sertanejo tem que vir para o São João de Campina Grande? Porque o sertanejo é mais vendável que o forró. Ele está mais em alta. Agora não é mais o sertanejo, é o piseiro. Então, provavelmente no Parque do Povo vai ter João Gomes ou qualquer outro parecido que toque as coisas que ele canta que ninguém entende uma letra. Mas é mais vendável, vai atrair mais público, as pessoas vão atrair mais gente e as pessoas vão consumir mais. Então, a cultura de massa e a cultura industrial, ela não está preocupada com o que vai trazer cultura intelectual, conhecimento, mas sim o que o público vai consumir e vai se banalizar e tornar algo que possa gerar mais ainda uma renda econômica, porque a cultura industrial, ela não está preocupada de forma nenhuma com a cultura intelectual e muito menos com a cultura popular. O foco dela é fechar e banalizar a cultura, mesmo ela sendo uma cultura popular, como exemplo do nosso São João, e dessa forma atrair mais consumo e mais renda econômica. Bem, gente, então é isso. A nossa aula de hoje. Encerramos o que é cultura de massa e cultura industrial. E nas próximas aulas a gente vai conhecer mais um pouquinho de cultura popular e de obsolência programada. Bem, enfim, é isso. Um grande cheiro e até a nossa próxima aula, segunda-feira. Um abraço.